Pega a tua Bíblia, mostra para o teu irmão a sua Bíblia. E diz assim, bem forte para ele assim: esta é a minha Bíblia. Ou é o aplicativo da minha Bíblia, né? Diz assim: eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso ir até onde ela diz que eu posso ir. Hoje, nessa tarde, eu serei revolucionado pela instrumentalidade dessa palavra. Depois dessa palavra, o meu coração, o meu corpo, meu espírito, minha família, a minha casa, os meus familiares, nunca mais serão os mesmos. Porque eu creio na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Assim, acatando essa palavra que vai ser pregada, eu estarei vendo a face do Deus vivo. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, fala conosco nessa tarde, Pai. Revoluciona as nossas vidas, Senhor. Continua o oleiro a nos moldar segundo a Tua vontade. Nos submetemos a Ti, Senhor, como barro mesmo que somos. Fala conosco em nome de Jesus, amém. Irmãos, apesar de ter muitos anos de pastorado, 20, quantos, pastora? 24, 25 anos, 26 anos de pastorado, como pastor integral, já servia a Deus antes como ministro de louvor. Eu nunca preguei essa palavra que eu vou pregar hoje. É uma palavra, porque ela é muito comum, muitos pregadores já pregam. Então, todo pregador tem isso no coração. Eu vou falar alguma coisa diferente. Vou pregar uma coisa que ninguém... Então a gente acha textos para poder abarcar mesmo a Bíblia toda. E essa semana, antes de até saber da vinda do... Porque eu fiquei sabendo no meio da semana da vinda do pastor Orlando, o Senhor me levou na verdade foi na oração, na segunda... Não, que dia que foi? Foi uma oração que eu fiz, antes, que... O Senhor falou assim, prega essa palavra, é sobre o espírito de ressurreição no vale dos ossos secos. Então o tema é esse, espírito de ressurreição, a unção de ressurreição no vale dos ossos secos. Muitos aqui conhecem, quem conhece a história do vale dos ossos secos? Se trata de um episódio que aconteceu com a vida do profeta Ezequiel. Pastor, você vai pregar Ezequiel aqui no domingo, né? Em geral, Ezequiel é muito falado nas salas de teologia. É um livro muito analisado, porque é um livro de todos os livros. A Bíblia tem vários tipos de linguagem, alegórica, tem vários tipos de linguagens. E a linguagem principal do livro de Ezequiel é a linguagem alegórica. O que é a linguagem alegórica? Aquilo... fala coisas simbólicas, e para você entender, e para você aplicar na tua vida, você precisa ter um grau de revelação muito grande. Então o livro de Ezequiel fala de coisas que parecem coisa de disco voador, parece umas coisas doidas lá, mas especificamente, quando chega no capítulo 37, que é o capítulo que nós vamos estudar, que nós vamos falar, isso meio que muda, essa atmosfera de coisa misteriosa, de mistério, ela se transforma, a coisa fica muito clara. De todo o livro de Ezequiel, que é um livro extremamente denso, profético, um livro profético denso, Ezequiel foi um dos maiores profetas, um homem muito usado por Deus, e de uma forma com coisas profundas. De todo o texto de Ezequiel, de todos os textos, Ezequiel 37 é o mais simples. Fala de uma situação, fala de um episódio que estava acontecendo com Israel. Bem, irmãos, Israel, como povo amado de Deus, Deus sempre enviava o quê? Enviava profetas. Fala para o teu irmão, você enviava profetas. Para que serve o profeta? O profeta serve para abençoar o povo, para dar direção para o povo e para avisar de coisas que não são legais,
para o povo não fazer. E por muitas vezes Deus enviava profetas e o povo não obedecia. De repente, o povo de Israel começa a se cercar de um outro tipo de profeta, de profetas falsos, de profetas que profetizavam mentiras. Então, é um povo que estava em pecado, e como resultado do pecado, fala para o teu irmão assim, o resultado do pecado, completa a frase aí para o seu irmão aí, é a morte. É a morte das finanças, é a morte do casamento, é a morte da saúde, é a morte física, é a morte de uma sociedade, é a morte política, é a morte. E como o povo pecava, Deus mandava profetas para avisar para parar de pecar. Que se continuasse pecando ia acontecer a morte, mas o povo não obedecia. E ao invés de obedecer, não obedecia e se cercavam de gente mentirosa. Gente que prometia coisas. Por exemplo, os profetas daquela época de Ezequiel começaram a falar que não vai dar nada. Não dá nada não, você pode fazer aí o que você quiser aí, isso é coisa de antigamente, agora você pode fazer o que você quiser e não vai dar nada, tranquilo, pode pecar, pode fazer o que você quiser. E eles começaram a fazer, e não vai acontecer nada. O profeta Ezequiel falou que vai ser destruído o templo, não, o templo não vai ser destruído não vai acontecer nada. E com esses falsos profetas, o povo se iludiu, ficou lá ouvindo, que você vai ficar rico, não sei o que lá. E aí o que aconteceu? Veio a mão do Senhor, através de Nabucodonosor, e que devastou Israel, destruiu Israel. Israel ficou arrasada. O templo foi destruído, o local de adoração foi destruído, os sacerdotes foram espalhados, então não havia mais adoração, não havia mais música, não havia mais celebração, não havia mais intercessão, os sacerdotes não levavam mais o pecado diante do cordeiro, não acontecia mais nada, o povo ficou desolado e começou a entrar a miséria e começou a acontecer seca. E Deus levanta agora Ezequiel e nós vamos ler agora o capítulo 37, do 1 até o 28, diz assim: veio a mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale estavam sequíssimos. Como que eles estavam, irmãos? E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E disse o Senhor Jeová, tu sabes. E disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito. Assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o espírito, e assopra sobre eles, mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis,
e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, e diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, filho do homem, até aí, até o 15, não até o 28. Aqui já é outra profecia. Bom, queridos, eu não sei se você, ao ler o texto, se você se identificou. Se você identificou a situação que vive a tua família, a situação que vive a tua nação, apesar que nós conhecemos nações que estão numa situação infinitamente pior do que a nossa. Por exemplo, Venezuela, por exemplo, países onde as pessoas estão saindo para se refugiar. É interessante, né? Quando eu vejo pessoas dizendo assim: nós somos refugiados de outros países, estamos no Brasil, eu fico impressionado, né? Porque nós achamos que o Brasil não está bem, mas como tem refugiado aqui, então nós vemos que o Brasil não está tão ruim assim, não. Na verdade, nós vivemos ainda num país maravilhoso, um país excelente, que nesses últimos tempos tem sido atingido por sentimentos, e esses sentimentos têm levado o povo, o povo de Deus, a pararmos. Na segunda-feira Deus nos ensinou que nós devemos ministrar, devemos testemunhar, e na verdade essa é uma continuação da palavra de segunda-feira. Bom, queridos, vamos começar no começo. Começar no começo é legal, né? Deus, ele começa dizendo no versículo 1: veio a palavra do Senhor e disse, e me levou em espírito e me pôs num vale que estava de ossos secos. Primeira coisa que nós precisamos saber, irmãos, que você precisa entender, é que diante de qualquer, fala para o teu irmão aí do lado, diante de qualquer situação difícil, ou boa, ou terrível, ou catastrófica, ou maravilhosa, você, como servo e serva do Senhor, precisa ter o costume de observar, de olhar, de perceber. Aí na rua é chamado de vacilão, a pessoa que não percebe as coisas. Pergunta para o teu irmão assim: você é vacilão? Não é para você afirmar você é vacilão, é para você perguntar. Você é uma vacilona? Você é um vacilão? Quem é o vacilão? Quem é aquela pessoa que vive nessa terra e não percebe o que está acontecendo, não percebe o que está à volta dele? Primeira coisa que você precisa saber, é Deus que te chama, não é o pastor Rairinho que está falando, percebe as coisas. É Deus que está nessa tarde dizendo: presta atenção, eu vou te mostrar agora um vale, eu vou te mostrar uma situação, e eu quero que você preste atenção. Deus agora transporta, fala para o teu irmão assim: é Deus que te revela, é Deus que mostra. Não tente usar a sua inteligência para ver coisas espirituais, não tenta usar o seu raciocínio lógico. Amém? Por exemplo, nesse momento que você está ouvindo essa palavra, o que você está sentindo? Sono? Você está sentindo moleza? Então, comece a perceber se isso é de Deus, se isso aí é coisa boa. Comece a olha mesmo. Se você está com vontade de sair correndo, eu sempre falo assim, toda vez que você ouve a palavra aberta, alguém começa a pregar, você sente vontade de sair correndo, o que está acontecendo com você? Explica para o teu irmão o que está acontecendo, se aconteceu isso aí. Quem quer fugir da palavra de Deus? Não é não? Bom, irmãos, Deus, fala para o teu irmão assim, Deus vai te chamar para ver as situações, para ver paisagens,
Por exemplo, em janeiro, eu e minha família, a gente estava num lugar perto do Rio de Janeiro, falamos, vamos dar uma passada no Rio de Janeiro, fomos e olhamos aquela maravilha, aquelas paisagens maravilhosas, deslumbrantes. Vem ver, coisa linda. Quem tem visto paisagem maravilhosa ultimamente? Ou ao vivo, ou pela televisão, ou em algum lugar, né? Tá vendo? Então aquelas imagens são coisas que Deus te chama para ver. É muito bom quando Deus te chama para você ver uma coisa bonita. O mar, a montanha, uma cidade linda como o Rio de Janeiro, do alto, é lindo. É muito bom quando Deus te chama para você fazer uma visita de uma mulher que teve um filho e você vê o bebezinho. É muito bom você ser convidado para observar coisas legais. Agora, e quando você é chamado para ir num lugar como esse que Ezequiel foi chamado? Então fala para o teu irmão assim, Deus vai te chamar nesses dias para você ver coisas. Porque você recebeu ontem aqui uma unção profética. E o profeta, antes de falar, ele vê, ele enxerga e ele ouve. Você está entendendo o que está sendo falado aqui? Fala para o teu irmão assim, Deus vai te chamar para você ver as coisas. E nem sempre o que você vai ver são coisas agradáveis de se ver. Talvez você seja convidado para ir numa casa, onde, como eu e a pastora já fomos e temos ido em muito, que uma vez nós entramos numa casa que tinha bolor por toda a casa inteira era embolorada. A casa era embolorada, o chão era embolorado, as pessoas que moravam naquela casa eram emboloradas. Você olhava para a perna da senhora que nós fomos visitar, a perna dela estava putrefada, cheirava mal. Você entrar num lugar desse, irmão, você entrar numa cadeia, você entrar num lugar, ou entrar numa cidade como essa, ou em locais onde há tráfico de drogas, ou você entrar no hospital onde há enfermo, não é uma coisa fácil, não é uma coisa agradável. E o profeta Ezequiel é chamado para visitar um lugar cheio de crânios, cheio de caixas cranianas, cheio de ossos. Não é uma coisa agradável. Aliás, a maioria das pessoas tem medo dessas coisas. A maioria das pessoas tem medo de ver cadáver. Eu já vi o irmão falar, irmão, você não foi no velório lá da pessoa para dar um apoio para a família? Professor, não, pastor, eu não fui. Deixa eu explicar. É que eu não gosto de velório. E você não foi fazer uma visita no hospital? Não. É porque eu não gosto, aquele cheiro do hospital me incomoda. Como assim? Você não gosta? Então você é a única pessoa que eu conheço que não gosta de cemitério. Não, irmãos, não interessa, isso não vem ao caso, se você gosta ou não gosta. A questão é que Deus agora está levando o profeta para ver uma situação, e ele aqui não se coloca diante do Senhor e fala assim, eu não gosto, eu não quero. E simplesmente ele fala, tá bom, vamos ver o que o Senhor tem para mostrar. Vamos lá. Fala para o teu irmão assim, você não foi chamado para ver só o que você quer. Você foi chamado para ver todas as situações. Todo servo, toda serva de Deus, quando vem para o exército do Senhor, é chamado para entrar em lugares que ele muitas vezes não vai querer entrar. Nem sempre, irmãos, eu confesso que nem todo lugar que eu entrei, nem toda pessoa que eu conversei, nem toda reunião que eu tive, eu queria estar. Eu fiz porque faz parte da minha vida e eu me alegro fazendo as coisas de Deus, mas nem sempre eu quis. Quando você sabe que um casal está te chamando e o casal está em pé de guerra, é a 1000ª vez que você vai aconselhar e aquele casal não se respeita, e você fala, você está indo para o local da reunião, você fala assim, Senhor, o que eu vou falar agora de novo para esse casal? Eu já falei de tudo, Senhor, eu não queria estar nesse lugar, eu não queria estar lá.
Quando você sabe que vai ter uma célula, que você convidou, você saiu, fez evangelismo e tal, você sabe que pode vir 30, 40 pessoas, mas pode também não vir ninguém, ficar você falando com as paredes. Algumas pessoas escolhem fazer o quê? Não vou, porque vai ter uma coisa que eu não vou enxergar, eu não vou gostar. Eu nem vou conversar esse assunto. Vamos parar com esse assunto? Vamos pôr uma pedra nesse assunto, porque é um assunto que eu não gosto de conversar. Mas nós não queremos conversar alguns assuntos, não queremos enxergar, não queremos ouvir, mas o profeta não. Ele aceita entrar num lugar onde havia coisas desagradáveis. Fala para o teu irmão assim, para você ser um profeta, você precisa estar disposto a entrar em lugares, a falar com pessoas, a fazer coisas que você não está a fim de fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por que muitas vezes as pessoas não aceitam vir para o caminho, vir para a obra de Deus? Porque sabem que lá elas vão ser estimuladas a fazerem coisas que elas não querem fazer. Por exemplo, parar de fumar, parar de beber, parar de mentir, parar de desobedecer a mãe e o pai, parar de maltratar a esposa, parar de maltratar o marido, parar de roubar na empresa, parar de cozinhar o galo, parar de ser maligno, fofoqueiro, parar de ser invejoso. Aliás, irmãos, deixa eu falar uma coisa, crente não fuma, sabia disso? Crente não enche a cara, não. Crente não fica voltando com vontade toda hora de voltar para as drogas. Crente que é crente mesmo de verdade, pessoa que é nascida de novo, não sente vontade de se prostituir mais não, viu? E de adulterar, de fornicar, e de se colocando em situação de perigo. Crente não faz isso não. O Filho de Deus é aquele que se santifica e que sempre se santifica mais. Crente de verdade, o cristão de verdade, não fica com essa malinha de toda hora ficar desanimando, estou desanimado, não, irmão. Crente de verdade é aquele que sempre volta a estar animado, sempre está animado, mesmo quando o corpo diz não, ele fala, tá bom, eu sou servo de Deus, não entra na discussão se eu estou afim ou não estou afim, de ensaiar, viu, músico? Quando você é convocado para cantar, para tocar em algum dia, por favor, dispute. Sou eu que quero, é eu que quero. Porque você está recebendo um privilégio, querido, de adorar o Senhor num serviço, num culto de adoração a Deus. Quando você fala assim, não vou não, deixa lá os caras, não vou lá não. Você está recusando, você está se recusando, querido, a fazer uma coisa, você tinha que estar brigando. Você tinha que chegar para a líder, para a Karina, que é líder da música, e dizer assim, não, sou eu quero tocar. Ela fala assim, não, desculpa, já tocou, agora é o outro irmão que precisa tocar também. Mas não fazer como algumas pessoas, porque esse dia aí é um dia muito, eu vou estar cansado, eu já cantei ontem, agora eu vou cantar hoje de novo, eu toquei ontem, agora eu vou tocar, não. Então se eu toquei ontem, então agora eu já completei minha cota da minha religiosidade, então eu não preciso, agora, né? Não entra irmãos, não entra no profeta, no servo de Deus, não entra em discussão o que você está afim de fazer. Não entra em discussão. Mas vamos continuar que tem bastante coisa ainda. E aí depois, ele diz o seguinte, que ele me fez andar. Fala para o teu irmão assim, quem está na visão do Senhor, põe lá, querido da mídia, põe no versículo 2, diz assim, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Deus, ele não só chama você para observar. Fala para o teu irmão assim, Deus não te chama só para observar. Fica de pé um pouquinho, querido, fica de pé um pouquinho. Fala para o teu irmão assim, Deus não te chama só para observar. Ele te chama para andar. Começa a andar aí, meu. Ele te chama você para andar. Andar. Começa a dar volta.
Começa a dar volta, começa a dar volta, começa a dar volta, começa a dar volta. Ele te chama para andar, olhar para o vale dos ossos secos, observar e começa a andar. Porque quando você anda, você começa a enxergar os vários ângulos. Você começa a enxergar as várias perspectivas. Você começa a enxergar os meandros da situação. Porque da onde você está, você tem uma visão só, uma perspectiva. Mas quando você começa a andar, você começa a enxergar cada drama, cada pessoa, cada família, cada situação. E você começa a entender. Nosso Deus não é um Deus de estagnação. Nosso Deus não é um Deus de coisa parada. Pergunta para o teu irmão assim: a tua vida anda meio paradinha? Tua vida ministerial está paradinha? A tua célula está parada? O teu casamento está parado? O teu relacionamento com seus pais está parado? A tua profissão está tudo parado? A tua atividade profissional está parada? Você não está respondendo o que eu estou falando. Pergunta para o teu irmão: está tudo parado? As coisas estão paradas com você? O Senhor nessa tarde está dizendo: começa a andar. Começa a andar, meu filho. Começa a caminhar. Começa a fazer por onde? Você quer casar? Quer casar? Começa a andar, meu. Começa a dar seus pulos. Você quer abrir uma cela? Começa a dar seus pulos. Você vai ser pastora? Vai ser pastor? Começa a dar seus pulos. É missionário? Começa a estudar. Começa a orar. Começa a jejuar. Se santifica. Sai andando. Vai andar, rapaz. Começa a andar. Anda. Começa a dar volta. E aí nisso que ele começa a andar, o que acontece? Ele percebe uma coisa, que além de um monte de esqueleto, um monte de caixa craniana, um monte de coisa que ele via, ele percebeu que aqueles ossos estavam secos. Muitas vezes você olha de longe, você observa, Deus te coloca numa situação para ver, e você não percebe a gravidade da situação. Você não percebe os detalhes, e ele começa a perceber uma coisa, que os ossos não estavam quebrados, os ossos não estavam queimados, mas os ossos estavam secos e espalhados. Presta atenção, presta atenção. Deus vai te dar visão nesses dias que vai se aproximando. Deus vai começar a te dar uma visão que você vai enxergar a verdadeira situação das coisas. E o Senhor está mandando dizer para você o seguinte, que os ossos, apesar de estarem secos, apesar de estarem espalhados, eles não estão queimados e ainda não estão quebrados. Guarda isso no coração, guarda que nós vamos falar sobre isso mais tarde. Outra coisa que ele percebeu, que os ossos estavam secos, e outra coisa que ele percebeu, eles eram numerosos. Esse vale dos ossos secos representam o estado espiritual e social e político de Israel. O vale dos ossos secos, porque eram numerosos, eram muitos ossos. Era osso para todo lado. Imagina um lugar onde você chega que tem osso para tudo quanto é lado, seco, espalhado, e milhares, eram muito numerosos. E quando ele viu que era numeroso, ele entendeu que se tratava da nação dele, daquelas milhares de pessoas que achavam que estavam vivas, daquelas milhares de pessoas que estavam frequentando a igreja. No nosso contexto, naquela época não tinha igreja. Daquelas pessoas que se diziam crentes, que se diziam povo de Israel, aquele povo todo lindo, maravilhoso, que falava que era filho de Deus, na verdade era um vale de ossos secos.
Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Ele observa e ele vê que é numeroso, muito numeroso. E me perguntou, e ele faz uma pergunta. Amém, irmãos? Observou, foi colocado, obedeceu, ficar no lugar, deu volta, observou, viu todos os ângulos, viu que estavam secos, viu que eram numerosos, e aí agora Deus faz uma pergunta. O que tem acontecido? Eu tenho visto ultimamente no meio evangélico. Vejo pessoas estudando, e vejo pessoas continuando a estudar, estudando, e vão estudando. Pastor, você é contra esse negócio de estudar? Não, eu sou professor de teologia. Amo a teologia, amo dar aula, amo. Mas o problema é que as pessoas estudam e ficam só no estudo. Ficam na teoria. Não passam disso. Então elas observam, elas fazem uma análise minuciosa, vê que só, olha, são numerosos. Olha o estado da igreja brasileira. Olha como que está o evangelho no Brasil. Olha, e observam, e gostam de falar, e gostam de ir em programas de debates de televisão para falar sobre tal doutrina. Eu já vi gente falar sobre G12. É muito interessante, você vê um monte de cara que nunca conversou com a gente, e fala de G12, porque, e enche a boca, não, porque G12, eles praticam regressão, hipnose, regressões, os caras falam os negócios, eles acreditam na salvação pelas obras, tal, e vão falando assim, e são caras assim que falam bem, que têm terno, são analistas, analisaram, olharam, observaram, mas não sabem nada. Não sabem nada porque ficaram só na observação de longe. E muitos nem minuciosamente não sabem nada. Observam de longe e falam. Mas, fala para o teu irmão assim, fala para o seu irmão assim, toda pessoa que se entrega a Deus, chega uma época na vida dela, Deus pergunta isso. Esses ossos secos podem viver? Olha aí para a tua família, olha para a tua casa, olha para a tua nação, olha para a política da tua nação. Olha para Brasília. Nem quero falar desse assunto, pastor. Futebol e política não se discute. Quem disse para você? Ô meu filho, não sabia não que o feijão que você compra lá no mercado aí depende de tudo isso aí? Você não sabia que se não tiverem governantes que prestam na nossa nação, eles podem começar a perseguir você? Você sabia que o seu pastor a qualquer momento pode ser preso? Sabia que as coisas que eu prego aqui eu posso ser preso? Sabia disso? Quem sabia disso aí? Tem pregação que eu prego aqui que eu falo para eles não gravar. Eu sei que alguém pode gravar com o celular, mas eu falo para não gravar porque algumas pregações podem me levar para a cadeia. Quando eu falo que a Bíblia diz a respeito de vários assuntos. Por quê? Porque os políticos estão fazendo leis. E se a maioria dos que estão lá são ímpios, eles vão fazer leis satânicas. Então observa. Depois que você observou, fala para o teu irmão assim, fala assim, a situação do nosso país está, aí completa a frase. Agora fala para o teu irmão assim, a situação da minha família, dos meus familiares, está, aí completa, fala assim, a minha situação financeira está, fala para o teu irmão assim, a minha saúde está, completa a frase. Então, essa é a situação. Amém? Algumas coisas estão mortas. O teu ânimo pela obra de Deus está morto. A tua fé está morta. Aquilo que você sentia, aquela adoração, quando você chorava, quando começava a adoração, você começava a cantar e chorava, e se derramava, e servia, e sempre pedia assim, eu quero servir, como que eu posso ajudar a igreja? Tudo aquilo lá morreu, andou morrendo. Então essa é a situação de morte do Vale dos Ossos Secos. Então, vem a próxima pergunta. Tudo isso que está morto,
A situação do ânimo, da tua célula, do teu coração está morto. Então a pergunta é agora a próxima: isso pode reviver? É interessante quando Deus ele faz essa pergunta para Ezequiel. Ezequiel ele dá uma resposta. Olha a resposta dele no versículo 3. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Yahvé, tu é que sabe. O que ele está fazendo aqui, irmãos? O que Ezequiel está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, não interessa o que eu acho, não interessa o que eu estou sentindo, não interessa o que o meu ânimo está mandando eu fazer, não interessa o que eu estou vendo, porque na verdade o que eu estou vendo mesmo é um vale dos ossos secos, milhares, e muitos secos, sequíssimos. O que eu estou vendo é um negócio que não daria esperança. O que se faz com o vale de ossos secos? O que se faz com uma coisa? O que se faz? Mas apesar de tudo isso que eu estou vendo, que eu estou enxergando, que eu estou constatando, minuciosamente constatado, não interessa o que eu acho, interessa o que o Senhor acha, interessa o que o Senhor sabe. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe de tudo. Então o Senhor é que sabe se esses ossos podem reviver. Fala para o teu irmão assim: não depende de você, depende só de Deus. Ou seja, alguém aqui tem poder de ressuscitar alguém aqui? Alguém aqui tem poder de curar dor de cabeça de alguém aqui? Poder assim, sobrenatural? De tirar uma pedra de rim? Alguém tem poder aqui? Ninguém tem poder, irmãos. Deus é que tem o poder. Toda vez que eu estou diante do enfermo, eu vou lá e oro. Toda vez que eu estou diante de uma situação difícil, eu vou lá e oro e falo: Senhor, está aqui. Eu sei que o Senhor pode reviver essa situação, eu sei que o Senhor pode... Eu confio no Senhor, porque eu não só sei que o Senhor faz, mas eu já vi que o Senhor faz. Então o Senhor pode, mas o Senhor é que decide. Não se trata de mim. Fala para o teu irmão assim: você não tem esse direito de decidir se Deus vai fazer ou não. Quem decide é Ele. E é para Ele que você vai pedir, e Ele vai fazer segundo a vontade dEle. Começa a viver uma vida de submissão à vontade de Jeová. E aí, quando ele se submete à vontade de Deus, o profeta se submete. Irmãos, deixa eu falar antes de passar. Eu não sei quais os decretos que o teu pai fez na tua vida, que a tua mãe fez na tua vida, que o teu professor fez na tua vida, que o teu marido fez para você, tua esposa fez para você, que o teu líder fez para você, que o teu pastor endemoniado fez, o teu patrão endemoniado fez para você, quem foi que fala? Eu não sei o que foi o que o médico disse, o que o advogado disse, o que o juiz disse. Eu só quero dizer uma coisa para você, irmãos. Você não vai também ficar que nem louco aí, enfrentando todo mundo, xingando ninguém também. Isso não dá uma, né? É doideira isso aí. Mas é o seguinte, guarda no teu coração o seguinte princípio. Pode acontecer o que for, e as constatações forem as constatações que forem, mas a última palavra não é do juiz, não é do advogado, não é do médico, não é do professor, do patrão. A última palavra sempre é de Deus. A última palavra sempre vai ser de Deus. Então, quando vier um decreto sobre a tua vida, não, que agora, não sei o quê, que esse caso não tem jeito, essa enfermidade não tem jeito, irmãos, presta atenção. Não aceite decreto, você não precisa brigar também. Amém, irmãos? Vai ir causando aí, porque as pessoas não entendem, né? Vai ficar falando aí
enfrentando o médico ele vai ficar olhando para a tua cara e fala assim, mais um doido aqui. Ele falou assim, várias irmãs chegaram, pastor, quantas vezes, né, pastora? As pessoas chegam para a pastora Carmen assim, ai, pastora, pelo amor de Deus, eu estou desesperado, ora por mim. O médico falou que o meu neném não vai nascer, que meu neném não sei o que lá. Aí, o que nós falamos assim? Então, o teu médico disse, isso daí, existe o que o seu médico disse, existe o que Deus vai dizer. E o que Deus vai dizer, nós vamos ver, conforme vai sendo passado o tempo, faz tudo o que precisa fazer, se cuida, vamos estar orando, vamos orar, e tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, se você é do tipo que fica levantando o dedo para o céu, se revoltando contra Deus, você é criança, você é bebezinho, tudo bem. Bebê faz isso mesmo, chora, esperneia, não entende, né? Que a mãe está querendo enfiar a comida na boca dela, está querendo trocar. Quantos aqui, né? Vai levar para tomar banho, fica, não quer tomar banho, tem que tomar, e não entende. Porque então a gente chora, a gente não entende as coisas que Deus está fazendo. Um dia eu cheguei apavorado com a minha mãe, chorando, porque ela me abandonou, né? Eu tinha um relacionamento com uma menina lá, e acho que minha mãe, né? Eu deitei no colo dela assim, desesperado, e acho que minha mãe cascou, né? Mas ela não mostrou, eu estava assim virado para baixo, eu não via o rosto dela, né? Uma mulher madura, tal, e ela falou uma coisa, porque eu nunca me esqueci, falei assim, olha filho, eu sei que você está sofrendo, eu respeito o teu coração, teu sofrimento, mas sabe de uma coisa, Deus, o meu Deus, Ele tem uma coisa melhor, reservada melhor para você, tem algo melhor para você. E se confirmou depois, com a vinda da pastora, o amor da minha vida, a mulher mais linda, aliás, sempre você é muito linda, e é muito bom viver com você, eu atravesso as noites com você, e atravesso os dias com você, e eu não me enjoo de você, e acho impressionante que você não se enjoa, pelo menos nunca demonstrou que se enjoou de mim. E Deus tinha realmente o melhor, queridos. A palavra do meu coração dizia, nunca mais que eu vou me envolver com ninguém, nunca mais eu vou entregar meu coração. E Deus dava risada e dizia assim, não, eu tenho preparado aquela morena, aquela pastora linda que vai te ajudar, que vai ser a coluna da tua vida. Coisa linda, né, queridos? A minha ajudadora. Irmãos, eu não seria nada nessa terra sem essa maravilha do universo, né? Você sabe que nós homens, a Bíblia diz que Deus colocou a mulher como ajudadora. Quem que precisa de ajuda? Alguém que é meio fraquinho, né? Então o homem, ele precisa da ajudadora. A Bíblia não diz que a mulher precisa de ajudadora, só precisa de um homem que a ame. Só que a ame, mas o homem precisa de uma ajudadora. Tremendo isso, e o Senhor me deu a melhor ajudadora. Eu não sabia, mas o decreto de Deus valeu. E o Senhor está dizendo para você, descansa filho, descansa nos meus decretos, porque os meus decretos são melhores. O médico falou que você nunca ia ter filho, está aí na sua barriga. Cadê as irmãs que estão aqui? É para falar glória a Deus, aleluia aqui. Aliás, vocês estão meio econômicos de glória a Deus hoje. Porque gastaram tudo ontem, né? Eu sou ao contrário, irmãos. Quanto mais, mais. Bom, irmãos. O decreto era aquele, mas o decreto de Deus era outro. O decreto de Deus é que aqueles ossos secos voltariam a viver. Aqueles esqueletos. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. O que é um esqueleto? Olha aqui para mim. O que é esqueleto? O esqueleto, fala para o teu irmão, esqueleto, os ossos, o esqueleto é a estrutura do corpo. Estrutura. Os ossos não tinham sido queimados, os ossos não tinham sido quebrados, ou seja, eles podiam ainda ser estrutura.
Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei se você foi moído, eu não sei se você sofreu muito, se você foi abandonado, se você passou por situação difícil, fome, sede, vergonha, ataque de demônio, ataque de desânimo, ataque de enfermidade. Eu não sei o que aconteceu com você. Talvez você hoje entrou aqui nessa tarde com esse sentimento, mas está tudo estranho, está tudo seco, parece que desconjuntado, parece que estão espalhados, mas deixa eu falar uma coisa, o Senhor manda dizer para você, os ossos podem estar espalhados, os ossos podem estar secos, mas sabe de uma coisa, eles ainda continuam inteiros, ou seja, eles são a estrutura não foi abalada. Você sabe o que foi profetizado? Que quando o Messias viesse, ele ia morrer. Mas nenhum osso dele seria quebrado. E foi verdade. Os soldados, quando foram para quebrar os ossos da perna de Jesus, que era um costume na crucificação, para garantir que a pessoa estava morta, quando viram que ele estava morto mesmo. E não quebraram. Isso tinha sido profetizado. Ou seja, não foi mexida a estrutura de Jesus. A estrutura foi preservada. Fala para o teu irmão assim, estrutura. O que quebram, o que espalha a nossa estrutura? São as calúnias, são as mentiras, são os decretos malignos que vêm sobre a nossa vida, eles espalham a nossa estrutura. Isso é interessante que, você sabia disso? Que antes de morrer, o nosso irmão José do Egito mesmo, ele fez um pedido para os filhos dele, para os parentes, dizendo assim, olha, quando eu morrer, eu quero fazer um pedido para vocês, que os meus ossos não sejam enterrados aqui no Egito, que os meus ossos sejam enterrados lá na terra dos meus pais. Quando Jacó morreu, eles levaram até lá, enterraram Jacó lá, na terra prometida, na terra que Abraão tinha comprado. Então, quando eu morrer, eu quero que vocês levem os meus ossos. Olha que interessante. Por que? Qual é essa preocupação com os ossos assim? É que José morava na onde? Na onde que José morava? No Egito. E o que a pessoa virava depois quando ela morria? Virava múmia. Fala para o teu irmão assim, eu nunca vou virar múmia. Eu não sou múmia, nunca fui múmia e não quero ser múmia em nome de Jesus. Fala para o teu irmão assim, por favor me ajude a não ser múmia, me leva para o lugar certo. Sabia que você foi trazido hoje aqui, você visitante, foi trazido aqui, porque essa pessoa que te ama, que te trouxe aqui, te trouxe para que você não se tornasse múmia, para que seus ossos não fossem enterrados em lugares que o Senhor não quer. Que a sua estrutura fosse ajuntada, que a sua estrutura fosse organizada, para que a sua estrutura agora servisse de base para a vida que vai vir sobre a sua vida. Fala para o teu irmão assim, se preocupe com a estrutura, não se preocupe com a aparência, não se preocupe com a pele, não se preocupe com a roupa, não se preocupe com a maquiagem. Não estou dizendo para você vir todos culhambados, não. Estou dizendo assim, linguagem metafórica, né? Não se preocupe com o exterior, se preocupe com a estrutura. De vez em quando, olha irmãos, eu vou confessar uma coisa, de vez em quando eu estou levando lambada, pancada, e está acontecendo umas paradas terríveis, porque na guerra, porque assim, quem está metido na guerra que nem nós, assim, eu, minha equipe, metido na guerra o tempo todo, tem hora que a coisa fica feia mesmo, vem para cima, tudo quanto como o Lutero dizia, demônios não contados. É um negócio, é pancada, mas é impressionante, quando eu estou levando pancada, quando está tudo zoado, e inimigos atacando, e situação difícil, e estou lá, eu começo a dar risada, querido. Eu começo a falar, Senhor, vou para mandar, então se é da tua vontade, manda mais então, porque aqui tem estrutura! Aqui tem estrutura, porque o Senhor juntou essa estrutura. Não foi obra minha, não foi eu que quis, foi o Senhor que ajuntou essa estrutura. Fala para o teu irmão assim, aqui tem estrutura, rapaz. Fala para o teu irmão, isso aqui tem estrutura. Viu, querida? Viu, querida?
Viu, irmãzinha? Você solteira aí. Quando o peão vai dizer, vem aqui, dá uma prova do amor pra mim. Dá uma prova. Ei, rapaz, o que é isso aí? Aqui tem estrutura, rapaz. Aqui tem substância. Aqui está preparado só os que podem. Fala para o teu irmão assim, só os que podem. Só os que têm poder. Fala para o teu irmão, só os que podem, só os que têm poder. Os que podem. Fala para o teu irmão assim, estrutura para quem pode. Estrutura para quem recebeu estrutura. Ei, Senhor. Teve um dia que Jeremias, um outro profeta, falou assim, quer saber? Você vê que a gente não está sozinho nessas fitas, né? Ele falou assim, quer saber? Não vou mais pregar, não. Estou chateado. Jeremias. Por isso que é chamado de profeta chorão. Mimimizento. Quer saber? Não vou mais pregar, não. Que é o seguinte, eu falo, esse povo continua nessas... Tudo parado, travado, desobedecendo. Prego mais não, viu querido? Prego mais não. Mas Jeremias ele fala assim, irmãos, eu falei isso daí, eu decidi isso no meu coração, eu não ia mais fazer a obra de Deus. De repente, começou a arder um fogo dentro dos meus ossos, e eu não suportei, e eu voltei a falar, porque fogo queimava dentro dos meus ossos. Por quê? Porque ele tinha o quê? Ele tinha o quê? Estrutura. Fala para o teu irmão assim, os ossos não estão queimados. Os ossos não estão quebrados. Mas os ossos estão espalhados. Fala para o teu irmão assim, os ossos estão espalhados. Então ele vai juntar eles. O Senhor chega e dá uma ordem, profetiza sobre esses ossos. Aí Ezequiel, ouvindo a ordem de Deus, profetiza. Fala para os ossos reviverem. O que ele faz? Ele se levanta e dá um grito. Ossos secos! Ouçam! Ouçam, ossos secos! Revivam! Queridos, onde que osso ouve? Como assim? Como assim, pastor? Como eu vou chegar no Vale dos Ossos Secos e vou falar para os ossos ouvir? Onde que osso ouve? Então, irmãos, você sabia que o corpo humano ele tem 3 ossos? Um chama martelo, outro chama bigorna, o outro chama estribo. São os menores ossos do corpo. Vocês sabem onde eles ficam? Mostra para o teu irmão onde eles ficam, esses ossos. Ele fala, irmãos, com os menores ossos do corpo, com os menorzinhos, talvez considerado no meio daquele monte de osso seco espalhado. Imagina, estribinho, martelinho, bigorninha, jogadinho, milhares jogados. De repente, ele fala, ouça, ossos secos! Começa, pim, 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 começa a ouvir. Você fala assim, pastor, mas eu vou profetizar sobre uma coisa tão pequenininha que nem essa, sobre um carburador que não está funcionando. Eu vou orar sobre uma máquina que está quebrada, orar sobre alguém que está com dor de cabeça, uma simples, eu vou orar. Você tem que aprender, irmãos, a falar, a profetizar. E ele fala, do pequeno, é pelo pequeno que se começa, é do menor que se começa,
É pelas coisas mais insignificantes que você começa. Você não consegue fazer uma hora de devocional? Começa com 10 minutos. Depois vai para 15, depois vai para meia hora. Mas começa a declarar para o teu dia ter uma hora a mais. Começa a decretar e profetizar sobre o teu salário. Você fala assim, pastor, mas eu vou perder o meu tempo, vou fazer Deus perder o tempo dele e falando das minhas coisas pequenas. Não, irmãos, Deus está preocupado com o todo, com o exército, mas Ele está preocupado com o martelo, com o estribo e com a bigorna. Ele está preocupado com os ossinhos, Ele está preocupado com aquilo. E é interessante que Ele primeiro fala, ouça, presta atenção, irmãos, como que se adquire vida espiritual? Em Efésios capítulo 2 diz assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Ele nos vivificou estando ainda mortos. E Ele continua depois, Ele dizendo que isso, a fé que nos foi dada, não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Fala para o teu irmão assim, a primeira coisa que você precisa reviver na sua vida, mostra para ela o que primeiro ela tem que reviver na vida dela, mostra, o ouvido. Eu estava vendo a pastora Andressa dizendo aqui, quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. As canções dizem, eu quero ver Deus, mas a Bíblia diz que nós vemos Deus quando nós ouvimos a voz dEle. Eu conheço um episódio na Bíblia em que um camarada estava andando, era coxo, enxergava e não clamou por Jesus. Estava vendo Jesus diante dele e não estava enxergando. Mas eu conheci também um outro camarada chamado Bartimeu, que não via nada, mas ouvia. E ele ficava assim, que movimento que está acontecendo? Quem é esse que está passando? Eu estou vendo um movimento, eu estou ouvindo um movimento estranho. Ah, esse daí é Jesus de Nazaré, aquele que está fazendo. E ele grita, no meio lá de todo mundo, a multidão, ele grita, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece que tinha um rei passando lá. A majestade, o poder, a graça e o poder de curá-lo. Fala para o teu irmão assim, você consegue enxergar Jesus só ouvindo a voz dele. Você não precisa enxergar com seus olhos. Basta você ouvir a voz, você vai ver Deus, você vai ver o Pai, você vai ver o Espírito Santo e você vai ver Jesus através da audição. Como que eu sei? Como você sabe, pastor? Quem falou para você pregar isso então? Ele falou para mim. Mas como que ele falou? Ele veio assim, você ouviu não aqui nesse ouvido? Não, irmãos, eu ouvi no meu outro ouvido, naquele ouvido que antes era vale dos ossos secos e agora se tornaram vivos. Como que você teve a ideia de trazer o pastor, o profeta ontem? Então, eu ouvi a voz de Deus e falei assim, vai lá, ele está na Bahia, fala com o irmão, fala com os pastores, reúne, vamos, se organize e tragam ele. Por que eu elogiei minha esposa agora? Porque o Espírito Santo falou assim, dá um elogio para ela. Eu não sei se alguém estava precisando aqui ouvir esse tipo de coisa. Algum marido precisar de um exemplo. Eu não sei, irmãos. Eu ouço Deus e respondo nós aprendemos a responder. Eu não estou dizendo que eu respondo tudo, tem muita coisa para responder ainda. Mas a gente tem que começar, e começar do pouco, pelo menor. Nós não andamos por vista, irmão. Amém? Depois ele diz assim, cada osso, junte cada osso com o seu osso. Fala para o teu irmão assim, os seus ossos, essa situação que você falou aí, que você está pensando aí, pode estar espalhada para tudo quanto é lado, mas o Senhor vai juntar. Aonde estiver, tua família está separada, o Senhor vai juntar a tua família novamente. Teu coração está separado, o Senhor vai juntar novamente o teu coração. Vai trazer de longe, vai juntar. Pastor, eu estou dividido, meu coração está para lá, minha mente está para cá, meu espírito está para lá, está tudo estranho, está tudo dividido, meu coração está dividido. Então, querido, o Senhor vai juntar tudo.
o Senhor vai juntar. Porque é o Deus que revive, o Deus que junta. Você não precisa pegar nada do que não é seu. Fala para o teu irmão assim. É interessante, né, que o texto ele faz questão de dizer que cada osso se juntou ao seu próprio osso, daquele corpo original. Podia fazer um bem bolado, né? Vê os que estão meio por perto. Está lá a tíbia, está lá o fêmur, está o perônio, os que estão meio perto, junto com os que estão perto, não. Podia estar onde for. Aquilo que estava longe vai vir para voltar. Deixa eu falar para o seu irmão. Fala para o teu irmão aí, fala assim, querido, não fique com nada que é dos outros, não. E você não precisa ficar com nada que é dos outros. Tudo que é teu vai voltar para você. Tudo que é bom que é teu, tudo que é estrutura que é tua, vai voltar para você. E tudo que não é teu, deixa embora. Tem coisa que não era da gente. E aí Deus, o que Ele fez? Levou embora. Levou embora. Levou embora. Então, se Deus levar alguma coisa de você, deixa levar. Deixa que Ele é o dono de todas as coisas e fique em paz. Porque tudo que é teu vai ser restituído. Interessante, irmãos, que eu percebi nesse texto que nenhum anjo foi solicitado. Fala a verdade, uma coisa muito séria. É uma grande obra, sim. Mas a gente não vê nenhum anjo. Quem sabe que os anjos aqui são uma bênção? Quem sabia? Quem sabia que os querubins são uma bênção? Quem sabia que os anjos eles foram designados para nos ajudar? Quem sabia? Mas nesse caso aqui eles não foram requisitados. Por quê, irmãos? Porque para acontecer esse tipo de coisa não é necessário a atuação de anjo. Só é necessário o uso do quê? Da palavra, da profecia. Quem quer ter a vida restaurada na sua família? Quem quer ter o ânimo restaurado no seu coração? Quem quer ter o fogo do Espírito aí ardendo dentro dos seus ossos? Então, irmão, a única coisa, você não tem que pedir ajuda para anjo. Aliás, é proibido você pedir ajuda para anjo. Você pode pedir ajuda para Deus. Mas mesmo assim você não precisa. Porque para essas restaurações de vida, basta você pregar a palavra. Basta você falar, declarar, pregar. Prega, como diz nosso irmão Reinhard Bonk, preach the gospel. Pregue o evangelho, em tempo e fora de tempo. Você não precisa, quando você entra numa casa para fazer uma visita, você não precisa entrar com psicologia. Você não precisa falar, você não precisa dar uma de místico. Estou vendo algo aqui por trás daquela coluna. Não, você não precisa nada disso. Se você ver, você pode falar, mas você não precisa disso. Basta você entrar e começar a pregar a palavra, pregar o evangelho. Fala qual é a condição do ser humano, que o ser humano está morto nos delitos e pecados. Fala que nós éramos amigos de Deus, nos tornamos inimigos de Deus, e agora Ele está nos convidando, através do Seu Filho, a sermos amigos novamente. Pergunta se a pessoa aceita, ore pela pessoa, convide a pessoa para estudar a palavra, conviva com a pessoa e leve vida para ela através da palavra, através do evangelho. É assim que se revive um vale dos ossos secos. Fala para o teu irmão assim, se a tua vida está esquisitinha, se você está meio desanimadinho, está meio carnal, se você estava meio, porque depois do culto igual ontem, quem ficou carnal é doido, né? Fala assim, se você estava meio carnal, faça assim, toda vez que você sentir que você está perdendo a temperatura de um corpo saudável, quando a temperatura está caindo, começa a fazer o quê? Começa a profetizar sobre a sua vida. Como que você faz? Começa a ler a palavra, começa a ler a Bíblia, começa a estudar a Bíblia e começa a obedecer o que ela manda você fazer. Esse último item, eu ouvi um amém meio curto. Começa a obedecer o que ela manda você fazer. Só você ler já começa a aquecer. Mas se você obedece, uau. Fala para o teu irmão assim, uau. Fala para o teu irmão assim, obedeça. Pregue a palavra de Deus. Fala para ele, você é portador da palavra de Deus. Tem palavra de Deus aí dentro de você.
E aí, irmãos, quando ele começou a pregar, quando ele começou a profetizar, começou a acontecer um ruído. E você lembra quando nós até brincamos aqui, né? Fizemos o ato profético, começamos a andar. Interessante que Deus ele manda Ezequiel dar voltas. Irmãos, presta atenção. Quando você dá volta, se você der volta nesse salão aqui, suponhamos que aqui é o norte. Então, se você for para lá, você está na onde? Norte. Se você for para lá, você vai estar na onde? Se você estiver para lá. Então, olha que interessante, Deus ele manda Ezequiel andar e dar volta e ocupar o norte, o sul, o leste e o oeste. Depois ele disse assim, vai vir vida de todos esses lugares. Depois vai vir vida. Ele fala aqui no texto. Vida do norte, vida do sul, vida do leste, do oeste. Todos os lugares, irmãos, onde é proclamado a palavra de Deus. Essa semana passada eu e a pastora estivemos no Nordeste. Daqui 3 semanas nós estaremos no norte do hemisfério, no hemisfério norte do nosso planeta, na parte leste. Estaremos visitando alguns países onde hoje 5% são cristãos. O maior povo não alcançado hoje em dia não são os islâmicos, não são os países orientais. Hoje o maior povo não alcançado é a Europa. As igrejas estão se transformando em bares, em prostíbulos, em gravadoras de disco. As igrejas estão morrendo. Não tem membros das igrejas, eles foram morrendo. Não foi ganhado a próxima geração. As igrejas param de pagar, param de ocupar espaço social, elas são leiloadas e vendidas. Igrejas lindas. Algumas eles transformam em patrimônio cultural e outras, não, como não tem uma estrutura tão nova, viram. Fala para o teu irmão assim, não importa onde você esteja, no norte, no sul, no leste, oeste. Prega a palavra! E acorda os ossos secos. Queridos, eu quero terminar dizendo só 2 coisas. No nosso esqueleto, existem 2 coisas que são chamadas de caixas, ou de invólucros. A caixa torácica e a caixa craniana. Se tem 2 coisas, irmãos, que você tem que preservar, é a estrutura, a proteção, é da tua mente e do teu coração. A caixa craniana fala de pensamentos. A caixa craniana fala, a estrutura protege os pensamentos. Em Efésios capítulo 5, capítulo 6, fala de que nós devemos vestir o nosso capacete da salvação. Você precisa tomar cuidado com os pensamentos que passam na tua cabeça. Todo grande pecado não nasce com pecado. Todo grande pecado nasce no pensamento. Primeiro nós pensamos. Primeiro nós falamos assim, será mesmo que Deus está vendo? Será mesmo que é errado isso aqui? Sendo que a Bíblia diz claramente que é errado. Protege a tua mente, querido. Deus tem
coisas maravilhosas, tremendas. São desafios, e toda vez que Deus dá desafios grandes, Deus está querendo te dar vitórias grandes. Mas conserva a tua mente. Conserva a tua mente pura. Porque nós, irmãos, temos que ter o quê? A mente de Cristo. E como que nós temos a mente de Cristo? Tendo Cristo na nossa mente. Como nós temos Cristo na nossa mente? Ouvindo a palavra, tendo a palavra na nossa mente. Pessoas que não conhecem a palavra, o diabo fala, engana, fala um monte de mentira. Gente que vive com medo de ser enganado por líderes. Será que eu estou numa seita? Que besteira. Quem tem que ter medo? Pessoa que tem medo é pessoa que não conhece a Bíblia. Então, faz favor, começa a ler a Bíblia, começa a conhecer a Bíblia, começa a estudar a Bíblia, não o YouTube, tá? Nada de Google. É Bíblia. Bíblia. Você pode ir no Google lá, ver alguma análise, mas lê a Bíblia, pede revelação, lê as várias versões que tem muitas versões, linguagem de hoje, linguagem do passado, tem até a Bíblia dos Mano, tem até corintiano lá naquela Bíblia, cada uma que inventa, viu? Meu Deus. E tem uns caras que têm coragem de vir para a igreja com camisa do Corinthians ainda. Tem que ler essa Bíblia aí dos corintianos. Brincadeira. Só para descontrair. Amém? Fala para o teu irmão assim, olha, mostra para ele, faz assim, na tua própria cabeça. Fala assim, cuida da tua caixa craniana. Cuida do que você passa na tua cabeça. Fala para o teu irmão assim, você não pode evitar que um pássaro pouse na tua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho. Chegou perto, espanta, diz, ya. Ale? Aleluia. Agora funcionou. Eu estava fazendo errado. Amém? Amém. Outra coisa. Los sentimentos. Vai ter assim, os sentimentos. Protege a tua mente. Aquilo que passa na tua cabeça. E protege aquilo que você sente. Se você começa a sentir um negócio não aprovado por Deus, para de sentir. Como que eu faço, pastor? Eu aprendi na Rede Bobo de televisão que nós não podemos controlar nosso sentimento. Mentira. Nossos pensamentos e os nossos sentimentos são perfeitamente domináveis. Porque a Bíblia, quando ela fala de perder o domínio próprio, é isso. A gente que não tem domínio próprio, a gente que não controla nem o pensamento, nem o coração. Nosso sentimento é controlável. Lógico. Existe um certo ponto que, pelo amor de Deus, né? Você vai deixando. Aí cada vez vai ficando mais difícil. Fala para o teu irmão assim, não entregue o teu coração para situações que você não vai poder voltar. Seja sábio. Amém? O profeta chegou e mandou os ossos secos. Começaram a criar carne, começaram a criar nervos, músculos. Só que esses corpos ainda continuavam cadáveres. Muitas vezes, irmão, está tudo junto. Eu já fiz escola de líderes. Eu já sou até um líder de célula, sou um obreiro, canto aqui, toco, tenho tudo, tenho todas as ferramentas, só que ainda está faltando a vida, está faltando o fôlego de vida, está faltando que esse corpo saia do caixão, saia da sepultura. Algumas pessoas têm enterrado, irmãos, enterrar os talentos quer dizer isso. O que eu tenho visto de pastores?
Os pastores têm me procurado, pessoas têm falado assim, pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a minha igreja, eu não aguento mais. Agora domingo eu não quero pregar, pastor. O que eu faço? Eu me sinto que eu não tenho mais nada para oferecer. Eu me sinto como se eu tivesse enterrado. Então, irmãos, são pessoas com muita estrutura, com muito estudo, mas são pessoas que demoraram para receber vida. Só que nunca é tarde. Eu quero convidar a você sair da sepultura. Ou você decidir ser um profeta que tiram pessoas da sepultura. Quem tem esse coração, vem aqui à frente, por favor.